Olá! No nosso vídeo de hoje faremos um passeio bem interessante por um lugar cheio de história e cultura. Vamos falar sobre a medição do tempo, vamos falar sobre os astrônomos, sobre a navegação e sobre o marco zero da longitude. Tudo isso num lugar chamado Observatório Real de Greenwich. Esse passeio começa com um olhar para o céu, onde esse lindo sol e esse céu azul estão acompanhados por um vento sudoeste. O Sol tem uma importante participação, pois sem ele nós não teríamos a primeira atração dessa visita, que é o relógio solar. Esse relógio é bem interessante. Tem os dois golfinhos segurando essa placa com a escala de horas e a sombra que é formada pela ponta da cauda deles indica o horário. E durante o verão europeu eles trocam essa placa por uma que tem uma hora a mais para indicar o horário de verão britânico, enquanto que durante o inverno eles usam a convencional mesmo que tem o horário de Greenwich. As linhas mais grossas, elas indicam as horas, e essas mais finas, elas são os minutos, e elas estão no intervalo de 10 minutos cada uma. As linhas são curvadas ao invés de retas, justamente para acomodar a variação do sol ao longo do dia. E esse gráfico mostra para gente o que é chamado de equação do tempo, que é a diferença que existe entre o horário num relógio convencional, que é o que a gente usa no dia a dia, e um relógio solar. Essa diferença ela é sempre calculada ao meio-dia. Então esse gráfico ele mostra na horizontal os dias do ano, o número de dias do ano, e na vertical tem o número de minutos. A linha azul ela vai indicando para cada um desses dias qual é a diferença de horário entre esses dois relógios exatamente ao meio-dia. Então, tudo que é visto abaixo dessa linha horizontal mostra que o relógio solar está atrás do relógio convencional e o que está acima é o contrário. Existem só 4 dias no ano, no qual o meio-dia é exatamente no mesmo horário entre os dois relógios. Essas datas são dia 16 de abril, dia 15 de junho, 1º de setembro e dia 25 de dezembro. E falando sobre a movimentação da Terra, do Sol, vamos conhecer um pouco mais da história dos astrônomos de Greenwich. Esse é o John Flamsteed, que ele foi o primeiro astrônomo real em 1675. A função do astrônomo era literalmente observar e estudar os astros, e era um trabalho para a vida toda. O John ele se mudou para Greenwich em 1675 e hoje, até hoje, permanece lá um lugar que é chamado Flamsteed House, que foi onde ele morou. Todos os astrônomos que vieram depois dele moraram também na mesma casa e o lugar permanece até hoje, faz parte de todo o museu. Em Greenwich trabalharam 10 astrônomos, que são todos os que estão nessa galeria, e o último deles foi em 1945, quando os trabalhos no observatório eles passaram para outro lugar na Inglaterra e o observatório ficou 100% como um museu. Como a função do astrônomo era observar os astros, eles contavam com uma sala como essa em Greenwich, é chamada de sala octogonal, mas originalmente o nome dela era Sala das Estrelas, e eles observavam principalmente os eventos menos comuns, como os eclipses e os cometas. Vamos dar um passeio nessa sala. Muito bacana, né? O trabalho para capturar todas essas observações era bem árduo e ele era todo registrado em livros como esse. O detalhe dessa página é de 21 de fevereiro de 1698 e foi feito pelo próprio Flamsteed, o primeiro astrônomo. Vamos dar uma olhada agora como era o restante das instalações do observatório, onde os astrônomos trabalhavam fazendo a observação dos astros.
Em meados de 1700, o Observatório de Greenwich participou do maior desafio da época que foi trazido pela navegação: identificar a posição de uma embarcação no oceano de maneira precisa, e, em especial, saber qual a longitude que a embarcação se encontrava naquele momento. Durante esse século, duas formas foram comprovadas como eficientes. Uma através da distância lunar e a segunda através de um relógio que marcasse o horário de forma precisa na origem de onde o barco saiu. Vamos entender um pouco melhor como foi esse desafio. A gente consegue identificar qualquer ponto na Terra através das linhas imaginárias de norte a sul, de leste a oeste. A latitude, ela mede a distância para o norte e para o sul a partir da linha do Equador, que é uma linha imaginária bem no meio do caminho entre o Polo Norte e o Polo Sul. A longitude, ela mede a distância de leste a oeste, partindo de um meridiano, que é uma linha imaginária cortando do Polo Norte ao Polo Sul. Hoje essa medição ela é feita a partir do primeiro meridiano em Greenwich, que possui o grau zero de longitude. A latitude em Greenwich, por exemplo, é 51,5 graus norte e a longitude é 0 grau. A latitude na capital dos Estados Unidos é 38,9 graus norte e 77 graus leste de longitude. Sydney, por sua vez, tem latitude 33,9 graus sul e longitude 151,2 leste. Parece bem simples na teoria, mas essas posições não servem de muita coisa se não conseguimos determinar qual que é exatamente a posição da nossa embarcação no oceano em latitude e longitude. Uma vez que se determina onde estamos, fica muito mais simples saber para onde vamos. Os navegadores possuem ferramentas para calcular a latitude desde meados de 1400. Ela pode ser encontrada a partir da posição do Sol sobre o horizonte. Ao meio-dia, o Sol está no ponto mais alto do céu, e a partir da medida da base do Sol e a linha do horizonte, os navegadores podiam determinar a distância que eles estavam do polo, encontrando assim a sua latitude, mas eles não sabiam a distância que eles estavam a partir do leste ou do oeste. Os estudiosos da época, eles conseguiram entender a teoria de como encontrar a longitude, tomando por base o seguinte: a Terra gira 360 graus em longitude ao longo de 24 horas, o que significa que ela se move 15 graus a cada hora. Se o barco está a 15 graus ao oeste de Greenwich, isso significa que meio-dia naquela posição é 1 hora mais tarde que Greenwich. Se ele está a 30 graus, meio-dia estaria 2 horas mais tarde. Se eles conseguem saber o horário do local onde eles estão e o horário em Greenwich, é muito simples descobrir a quantos graus leste-oeste a embarcação se encontra. O horário do local pode ser encontrado através do relógio solar, como nós vimos. O problema estava em saber qual o horário no meridiano de Greenwich, quando se está a milhares de milhas de distância no meio do oceano. Os registros da época mostram quão perdidos as embarcações ficavam por conta desse problema. O detalhe desse diário de bordo mostra que por vários dias eles ficaram navegando em círculos e zigue-zague, através de tentativa e erro. Quem resolveu o problema foi o John Harrison. Ele era um relojoeiro muito habilidoso que aceitou o desafio de criar um relógio que pudesse marcar e manter a hora precisamente, mesmo com a movimentação do barco. As invenções dele receberam o prefixo de H e elas foram numeradas de 1 até 4. O H3 em especial ele foi abandonado no meio do caminho quando Harrison iniciou um protótipo revolucionário que é o H4, que resultou no relógio portátil de alta precisão para navegação. De uma maneira simples, o relógio ele era aferido por um oficial de Greenwich antes da partida da embarcação, mantendo assim a precisão da hora durante todo o período da navegação. A fim de facilitar o acesso à hora certa, Greenwich passou a fornecer em 1833 uma referência adicional para a navegação. Ela era chamada de bola do tempo. No topo do Flamsteed House foi instalada essa bola vermelha, que pontualmente a 1 hora da tarde ela era rapidamente baixada do topo do mastro até a base. Dessa forma, os navegadores eles sabiam que era pontualmente a 1 hora da tarde e eles podiam aferir os seus relógios. O observatório ele fica no alto de uma pequena colina, sendo que a visualização dele é muito fácil a partir do rio. Mas esse acesso à informação foi interrompido em 1855, quando teve uma tempestade de inverno muito forte e derrubou a bola do telhado. Eles consertaram, depois ficou tudo bem. Em 1852, Charles Chappell instalou esse relógio de 24 horas na entrada de Greenwich.
Veja que o display dele é diferente do que nós conhecemos, porque ele tem 24 partes, né, de indicação da hora, e ao invés de ter 12, que é o que normalmente nós temos nos nossos relógios. Essa iniciativa foi para dar acesso, ou mais acesso, ao horário oficial de Greenwich a todo o público. E aqui, finalmente, é a materialização da linha imaginária do meridiano de Greenwich. Espero que você tenha curtido e gostado bastante da história. Tchau!